eu posso selecionar 2, 3 questões dessas e pedir para que vocês me entreguem. E aí a gente pode considerar um ponto de nota, por exemplo. Mas isso é claro que eu vou avisar antes. Eu não vou fazer uma coisa sem comunicar vocês antes, tá? Eu só estou dizendo que se vocês estudarem já vai ficar mais fácil. Aqui, então, de modo geral, são os temas que a gente tem trabalhado para a parte de influências filosóficas. Nós trabalhamos com as ideias de racionalismo e empirismo, principalmente discutindo as ideias do Platão, do Aristóteles, do Descartes e do Locke, certo? A questão 6 do mecanicismo, eu vou explicar hoje. É por isso que você não entendeu ainda, Vitória. Então, o que, que acontece? Na semana passada, a gente tinha trabalhado basicamente com esses autores. A gente tinha trabalhado sobre o que era racionalismo, o que era empirismo, por que o Descartes falava sobre a relação mente-corpo, o que eram as ideias inatas, adventícias e fictícias para o Descartes, como o Locke se opunha às ideias do Descartes, e aí a gente falava sobre como Kant e o Hegel eles introduziram a noção de síntese. Então eles mesclaram essas duas ideias opostas, que é do racionalismo e do empirismo. Aí a gente deixou para essa semana para explicar mecanicismo, determinismo, reducionismo, positivismo e materialismo, tá? Que são as bases da psicologia científica. Então hoje eu vou aprofundar mais nesses detalhes, nesses campos, e vou mostrar para vocês como essas coisas todas estão relacionadas. Então, uma breve recapitulação da aula passada, a gente trabalhou explicando como a filosofia é uma forma de se produzir conhecimento de modo sistemático. Então, não é um achismo, não é algo que a gente vivencia só, não é senso comum, também não é religião e também não é mito. A filosofia tem um método de produção de conhecimento e, basicamente, é um método da reflexão. Então, se produz enunciados muito claros. Eu vou resgatar, Amanda, o Hegel. Ah, a filosofia, então, ela não. Ela produz enunciados claros e é a busca pelo encadeamento lógico entre esses enunciados que vai permitir obter um conhecimento mais estruturado. A gente viu que as perguntas da filosofia são basicamente as mesmas perguntas que a gente vê nas diferentes ciências que derivam da filosofia. E a gente viu que existem momentos específicos na história dessa filosofia. Então, desde os gregos antigos, a gente tem uma filosofia que foi se modificando com as eras. Basicamente, a gente tem um período que a gente chama de pré-socrático, na qual a filosofia ela foca nas questões de origem do mundo, nas causas de transformação da natureza. Então, por que, que tem raio, por que, que tem dia, por que, que tem noite. Essas questões são cosmológicas e são questões ligadas à física. Por isso que a filosofia, a física, por muito tempo foi chamada de filosofia natural. E com o Sócrates, então Sócrates tem uma importância tão grande na história que ele modifica o paradigma da filosofia e passa a ser estudado a questão do homem. O homem nas suas relações com o mundo. Então, o que a gente investiga nesse período filosófico são questões como ética, política e técnicas, que são as práticas que os homens fazem. Depois nós temos a continuidade da filosofia com Platão e Aristóteles e os demais filósofos. A gente tem um período sistemático no qual se estruturam os pensamentos, se organiza, se produz muita coisa com base no que já foi feito anteriormente, mas também se sistematiza essas informações. Então, o Sócrates não escrevia sobre suas ideias, o Platão passa a escrever. E aí a gente tem uma outra forma de entender e de criar teorias sobre o conhecimento. Nesse período, a gente pode categorizar a própria psicologia dentro da filosofia, tá? Depois a gente tem um período no qual a igreja já surgiu, o Império Romano está dominando muito, e aí a gente tem várias influências da relação entre Deus e o homem e a natureza, tá? A gente vai ver isso acontecendo lá até o século VI depois de Cristo, e depois a gente ainda vai ter várias outras influências filosóficas e influências da religião dentro da filosofia.
A gente viu que o Platão e o Aristóteles eles discordavam da forma como as ideias surgem. Então, para o Platão, a gente já nasce sabendo várias coisas, que é uma ideia inatista, e a gente só não se lembra dessas coisas. A gente vai passar a lembrar depois que a gente reflete sobre elas. É através da reflexão, da análise lógica, que eu posso recuperar o meu conhecimento que já está dentro de mim, mas está adormecido. O Aristóteles, que a gente pode dizer que o Sócrates deu ao mundo a filosofia e o Aristóteles deu ao mundo as ciências. Então, o Aristóteles estrutura muito do que hoje a gente conhece como ciências. E o Aristóteles, ele como um naturalista, um biólogo, além de ser filósofo, ele propõe que, na verdade, o conhecimento está no mundo, nos objetos. E a gente só consegue chegar a esse conhecimento por meio da experiência, da observação do mundo real. Essas ideias do Platão e do Aristóteles, elas vão ser resgatadas no período do Renascimento com o Descartes e outros pesquisadores, outros filósofos, outros cientistas, eu vou já usar essa palavra aqui, com a conotação mais atual, como John Locke, quando eles debatem sobre as relações do homem e o mundo, ou como que o homem produz o conhecimento, de onde surge o nosso conhecimento, de onde surgem nossas ideias. O Descartes, a gente viu que ele praticamente poderia ter sido considerado como o pai da psicologia. Ele tem várias contribuições importantes para a psicologia. Ele falou sobre coisas que a gente só foi falar no século XX, ainda lá no século XVII. Então, Descartes tem uma importância muito grande. Ele fala sobre a relação. Ele vai falar sobre a relação mente e corpo, que é um debate histórico. Então, mente e corpo são duas coisas iguais, ou são feitos da mesma matéria, ou são duas coisas distintas. A gente tem uma mente que é uma coisa sobrenatural e o corpo é uma coisa natural. Quais são as naturezas da mente e do cérebro? Como é que essas duas coisas se comunicam? A mente nunca interage com o cérebro, desculpa, a mente não interage com o nosso corpo, ou o corpo e a mente interagem por meio de alguma coisa? Para ele, ele diz que a mente e o corpo eles são diferentes, mas interagem por meio de uma glândula pineal, que é essa estrutura que fica dentro do cérebro e que, portanto, seria um elo que liga a mente e o corpo. O Descartes, a gente vai ver mais ao longo da aula de hoje, ele vai ajudar a gente a pensar em diferentes questões, inclusive estruturando o método científico. Tá? O Descartes trabalha com a ideia da vida, ou melhor, ele trabalha com a estruturação de três tipos de ideias, né, que a gente já tinha visto, que são aquelas ideias adventícias, que vêm pelos nossos órgãos sensoriais, são as nossas percepções do mundo, as ideias fictícias, que são aquelas ideias que a gente cria com base nessas interpretações do mundo, e as ideias inatas, que a gente não tem o referencial no mundo real. A gente não sabe por que a gente sabe aquilo. Então são ideias inatas, que ele acredita serem as assinaturas do Criador, as assinaturas de Deus. Então ideias como o infinito, se eu pensar em dragão, por exemplo, eu posso, na verdade, imaginar um dragão porque eu combino animais que existem na natureza e crio a fantasia sobre eles. Mas se eu for pensar no infinito, eu não tenho nada no universo que eu possa observar e ter a sensação de que aquilo é infinito. Por mais que para vocês agora fique claro que a gente tem o universo, a gente tem o tempo, que é infinito porque ele continua, não significa que ele é infinito para a gente, mas ele é infinito externamente. Mas essas ideias só podem existir porque alguém já pensou e já estruturou para vocês. E para o Descartes, o que ele falava é que a gente não tinha um referencial na realidade para imaginar isso. Na verdade, isso foi criado por Deus e a gente já tinha uma noção disso dentro de nós. O conhecimento e a reflexão só revelam para a gente. A gente tem empirismo. O Lucas me pergunta: os deuses gregos até hoje têm influências filosóficas. Eu não, porque deuses gregos são sempre utilizados como exemplo para uma variação de exemplos na psicologia e na política.
O racionalismo de Platão ele pode ser formulado nos dias de... Lucas, é um discurso político, eu não faço a mínima ideia do que você está falando. Veja, os deuses gregos até hoje têm influências filosóficas. Eu nem sei se deus grego tinha influência filosófica. Deuses gregos são deuses da mitologia grega. Eles podem influenciar na filosofia. Eu acho que talvez seja isso que você quis perguntar. Então, as ideias dos deuses gregos, os mitos dos deuses gregos, eles influenciam na filosofia, porque deuses gregos são sempre utilizados como exemplo para uma variação de exemplo na psicologia e na política. Eu não sei exatamente em que contexto isso se aplica, mas a gente acaba utilizando os mitos, eu já tinha falado sobre isso, os mitos gregos para explicar alguns fenômenos. Então, os mitos foram utilizados originalmente com a ideia de ditar o comportamento, né? De explicar o mundo real e de fazer com que a gente tivesse referências para explicar as proibições do mundo. Então, por que você não pode fazer tal coisa? Por que você não pode fazer isso? Porque existe um mito que te diz tal coisa. Então, tem o mito do Édipo, que fala sobre a interdição do incesto. Então, esse mito foi reconduzido para o nosso cotidiano com Freud, quando ele resgata essa história para explicar que é proibido socialmente ter incesto, por essas razões, como acontecem no mito. Então, é nesse sentido que a gente resgata os mitos. Não é que eles ainda têm influência, é que eles servem como um bom modelo do que já foi. O racionalismo do Platão pode ser formulado nos dias de hoje. O racionalismo continua existindo. O que acontece é que, como a gente viu, Kant vai propor uma síntese entre racionalismo e empirismo, e o Hegel vai mostrar para a gente que, além de entender. Me parece confuso. Deus grego tem influência. Para mim ficou muito confuso, Cristiano Lucas. Se você quiser explicar de outra forma, pode facilitar para que eu possa te responder melhor, tá? Mas o racionalismo do Platão, ele continua existindo. Não significa que foi uma coisa que passou. Só que significa que hoje a gente pensa de uma maneira diferente. É essa a maior contribuição do Hegel, viu, Amanda? Por quê? Porque o Hegel resgata a noção de historicidade. Então, o que ele vai falar é que cada pessoa que falou sobre esses conceitos vivia num determinado contexto sócio-histórico. E como eles viviam num determinado contexto sócio-histórico, eles eram influenciados pelo espírito de sua época. Eles sempre pensavam de acordo com o espírito da época. E, portanto, os conceitos, eles continuam a valer, mas eles são reformulados em função daquele período. Essa é a principal contribuição do Hegel. Outra contribuição é a noção de dialética. Então, ele propõe que você possa juntar aquilo que vem do Platão e do Aristóteles, aquilo que vem do Descartes e do Locke, e formar o melhor dos dois mundos. Então, eu pego uma tese, eu já vou mostrar isso nos slides, né? Aqui eu já falei do Kant, propondo essa ideia, mas o Hegel trazendo a noção de dialética. Então, você tem uma tese, uma antítese e uma síntese. Atualmente, nós seguimos mais essa proposição do Hegel. Então, a gente tem tanto o conhecimento que está dentro de nós, que é estruturado com base naquilo que a gente traz, a gente tem uma lógica interna, a gente desenvolve a lógica, tanto é que o Piaget chama isso de psicogênese da lógica. Então, a gente tem uma gênese mental da própria lógica, que também deriva da nossa experimentação. Então, eu só vou desenvolver se eu estou me relacionando com o mundo. Então, não basta só aquilo que está dentro de mim. Não basta só a receita do bolo para que eu faça o bolo. Eu preciso interagir com o mundo. Se eu pego uma receita de bolo e dou para vocês, cada um de vocês vai fazer a receita de modo diferente. Cada um de vocês vai construir essa receita de uma maneira diferente. Vocês vão comprar ingredientes diferentes. Alguém vai comprar um ingrediente que é melhor do que o outro. Alguém vai comprar o ingrediente que não é exatamente o mesmo. Sei lá, ao invés de pegar farinha de trigo, que é o que está marcado lá, vocês pegam farinha de trigo integral. Pode ter razões para ser melhor, mas não é a mesma farinha, vai dar diferença.
Então, quando vocês pegam coisas diferentes, vocês também vão usar a sua experiência de mundo. Então, alguém aqui pode ter 10 anos de culinária, 10 anos que cozinha. E tem gente que nunca fez nada de cozinha. Então, essas pessoas vão ler a receita e vão fazer de maneiras distintas também. Então, o que a gente está querendo dizer aqui é que, na realidade, não é só o conhecimento interno e nem é só o conhecimento externo, mas é uma união. Existe a nossa percepção individual, aquilo que vem de nós, e existe aqui as características do objeto do mundo real. Então, hoje, a proposição é de que tem a tese lá do Platão do racionalismo, tem a antítese, que é a ideia de que o conhecimento se dá no mundo, a gente nasce em uma tábula rasa, e tudo que a gente sabe a gente aprende pela observação empírica, e o que nós fazemos é combinar essas coisas numa síntese. Então, é tese, antítese e síntese. A síntese entre essas duas coisas é o entendimento de que uma teoria sem dados do mundo, sem observação do mundo real, não vale nada. E uma observação do mundo sem uma teoria, sem uma reflexão, sem um pensamento, uma organização do pensamento, também não tem muito sentido. Tá? Então a gente precisa tanto da visão do Platão quanto da visão do Aristóteles, tanto da visão do Descartes quanto da visão do Locke. Hoje nós trabalhamos com essa noção. E essa noção foi advinda de toda essa evolução do pensamento, que é o que a gente vai trazer hoje. Na última aula, eu mostrei para vocês que lá no século XIX a gente tinha a descoberta dessa historicidade, que é o que o Hegel propôs, a noção de que nós somos seres históricos e que nós vamos melhorando com o passar do ano. As culturas melhoram, a arte melhora, a ciência melhora. E muito do que melhora é porque a gente vai acumulando conhecimentos. Então, isso gera uma ideia, um pensamento muito importante no século XIX, de que a ciência vai ser o caminho para o futuro. A ciência é o que faz a gente progredir, porque ela sistematiza o conhecimento e permite avançar e promover mudanças sociais importantes, que vai gerar também uma forma de pensamento que é o positivismo. Então, na aula de hoje, nós vamos tentar entender melhor o zeitgeist por trás de tudo isso que eu já falei para vocês, lá desde o Renascimento até essa época da Revolução Industrial e o período do século XIX, no qual a psicologia se estrutura como uma ciência. Então, percebam que o que está mudando essencialmente aqui é que a gente estava no período lá da filosofia, pensando na psicologia naturalmente, a psicologia como uma forma de entender o mundo dentro do campo da filosofia. Assim como todas as ciências eram basicamente a reflexão, era basicamente a filosofia. Mas com o passar do tempo, reconhecendo essa noção de historicidade, a gente vai entender que o mundo foi mudando. Várias coisas foram mudando. A gente tem o período da Idade Média, a Idade das Trevas, que não necessariamente era a Idade das Trevas. Hoje a gente sabe que muita coisa se fez também no período que se conhece como Idade das Trevas ou Idade Média. Tinha muito conhecimento produzido naquela época também. Nós temos depois disso o Renascimento, o Iluminismo, e aí a gente tem a Idade Moderna, com a Revolução Industrial. Então, todos esses momentos distintos imprimiram marcas na forma como os pensadores criavam conhecimento. Uma etapa muito importante é o mecanicismo. Então, o mecanicismo ele é um espírito de que as coisas naturais elas podem ser explicadas em termos mecânicos, tal qual a física e a química, que estavam se estruturando lá nos séculos XVI, XVII, também começava a explicar o mundo. Então, imaginem que o mundo está em constante transformação. E as pessoas viviam nas suas casas, trabalhavam com a agricultura, trabalhavam com artesanato, tudo manual, e de repente elas começam a criar algumas ferramentas que ajudam elas a melhorar o trabalho. Essas ferramentas são as máquinas, que são máquinas de diferentes maneiras. Então, bombas de água, alavancas, guindastes, rodas. Aqui a gente está vendo uma manufatura, por exemplo, de tecelagem.
Então, essas máquinas que começam a ser inventadas, elas começam a se popularizar pela Europa inteira. E ainda são máquinas muito rudimentares, mas são máquinas. São formas de você controlar como que são formas de você fazer com que um objeto produza uma ação que é necessária para a nossa vida. Então, por exemplo, ao fazer uma máquina como a imprensa, eu acabo mudando toda uma forma de produzir livros, de produzir conhecimento. Então, se eu quisesse fazer um livro antes da invenção da imprensa pelo Gutenberg, o que eu teria que fazer? Eu teria que ir lá, pegar a tinta e escrever com a tinta. Não é nem pegar uma caneta. Não tinha nem caneta. Então eu ficava escrevendo letra por letra, palavra por palavra, nos livros que eram grandes, eram demorados. Um livro demorava anos para ser escrito. E não tinha cópia daquele livro, não tinha fotocópia, não tinha nada. Então o conhecimento ficava restrito a uma parcela muito pequena da população. E eram livros muito difíceis de serem adquiridos. Existiam pessoas especializadas em desenhar as letras, em escrever aquele livro, em transformar em uma arte bonita. Pessoas especializadas em cultivar o couro para fazer o papel, etc. Muito bom fazer as perguntas antes, porque vou compreendendo durante a aula. Ah, sim, Vitória, esse é o objetivo. Porque daí, se você pega as perguntas antes, isso pré-ativa na sua cabeça quais são as necessidades que você tem de entender aquele tema. Então, por que você precisa entender o mecanicismo? Aí a pergunta já vai te dar um caminho e agora você vai complementando isso. Que bom. Que bom que você está tendo essa compreensão. Então pensem que imagine a vida mudando. Aliás, a gente está vendo a vida mudar o tempo todo também. Para vocês, talvez alguns mais jovens não se lembrem muito, mas o celular não tinha toda essa importância que a gente tem hoje. O áudio está funcionando para os outros? Essa é a Ana Paula e a Júlia? Eu realmente acho que o problema é da conexão. Não escuto o professor também. Pode ser a minha conexão. Não, é estranho, porque se funciona para alguns, então é a conexão de vocês. Bom, eu vou continuar e qualquer coisa. Ah, voltou. Então eu vou continuando e qualquer coisa, se vocês perderem, vocês me avisem e eu volto a explicar. Então, a vida vai mudando o tempo todo. Há 10 anos atrás, teve uma reportagem recentemente. Vocês viram que a Globo passou a exibir novelas antigas porque não pode gravar novelas novas. E eles estão passando a novela Fina Estampa, eu acho, de 2011, pelo que eu entendi. E aí a reportagem estava dizendo assim: como era a sua vida em 2011? E aí eles escreviam um monte de coisa que a gente fazia em 2011 que a gente não faz hoje mais. E, por exemplo, hoje a gente se comunica basicamente pelo WhatsApp. Em 2011 a gente não tinha WhatsApp, a gente se comunicava por SMS e por ligações. Então, hoje é muito mais fácil todo mundo estar interconectado, mandar mensagem de bom dia em excesso, até vários memes e etc. Mas isso não existia 10 anos atrás. A vida vai se modificando e as pessoas vão se fascinando pela tecnologia. Então a gente hoje não vive sem celular. Mas há 30 anos atrás, celular era uma coisa assim que as pessoas até duvidavam que seria importante. Querem ver como que é interessante isso? Assistam alguns vídeos no YouTube sobre a invenção da internet, o noticiário da época. Eu vou até ver se eu acho isso daqui no YouTube para mostrar para vocês. Porque, assim, se vocês pegarem a matéria que anunciava a criação do fax, a criação a criação da internet. Deixa eu ver se eu acho aqui. Internet. A descoberta do AIDS, chegada do celular no Brasil. Depois eu vou separar alguns vídeos e vou colocar para vocês. Se vocês olharem esses vídeos, eles falam coisas que são assim barbaridades. Então, por exemplo, os jogos, quando começaram a surgir esses jogos tipo Mario, Sonic, jogos que hoje a gente conhece muito bem. Eles noticiavam isso como uma coisa tipo, esse é moda, não vai pegar. Mas na verdade mudou a vida como ela é hoje.
E naquela época, imagine que a gente está saindo da agricultura para de repente conseguir uma máquina que acelera o nosso trabalho. Eu não preciso mais costurar a mão, fazer a mão no tear. Eu posso ter uma máquina que me ajude a costurar. Então tudo isso vai fazer com que as pessoas fiquem maravilhadas com as máquinas e comecem a refletir sobre como que essas máquinas são feitas. De modo que há um pensamento muito comum, compartilhado, um zeitgeist da época, de que o universo também é uma máquina. Todo o universo é uma grande máquina composta por diferentes elementos que fazem ela funcionar perfeitamente. E aí surge uma metáfora fundamental, que é a metáfora do relógio. Então, o relógio é uma das máquinas mais perfeitas que se cria no período do século XVII. Na verdade, existiam relógios antes. A gente tem relógios no século X, relógios mecânicos na China. Mas não é isso que eu estou falando aqui. O que eu estou querendo dizer é que os relógios eles começam a ser cada vez mais rebuscados. Os relojoeiros eles se transformam nos mais importantes mecânicos. Eu vou usar a palavra mecânico não como mecânico de carro, tá? Mas no sentido de uma pessoa que consegue criar engrenagens suficientes para controlar o tempo, para marcar o tempo. Então pensem num relógio antigo, relógio de sol, por exemplo. Pensem numa ampulheta e pensem na evolução que é ter um relógio analógico, um relógio como esse aqui. É claro que o relógio de vocês hoje está no próprio celular, mas é digital tal. Mas esse relógio aqui era muito evoluído. Ele marcava certinho o tempo, ele conseguia fazer com que as pessoas se encontrassem no mesmo horário. As pessoas marcavam e se encontravam no mesmo horário porque tinham um equipamento igual. Eu tinha precisão de controle do tempo. E aí, como que eles funcionavam? Funcionavam por engrenagens. E a gente tem as engrenagens aqui, é tudo mecânica. Eu posso controlar cada um dos ponteiros separadamente. Eu posso controlar cada movimento das engrenagens separadamente. E o mundo pode ser da mesma forma. Se eu for criar uma nova máquina, eu consigo estabelecer relações entre o que eu quero e o que eu preciso fazer e criar a máquina da forma como eu imaginei. É, desculpem. É assim que tudo vai começar a surgir, vai começar a evoluir nesse período do século XVII. Nós temos na física, que era chamada de filosofia naturalista, o trabalho de dois cientistas importantes que são Galileu Galilei e o Isaac Newton, que vão dar o tom do que a gente vai chamar de revolução científica. O Newton, por exemplo, também tinha experiência como relojoeiro e se admirava muito de como essas máquinas funcionavam. O mecanicismo, ele basicamente explicava o mundo, ele como que eu posso falar? Não é que ele explicava só, mas ele afirmava que qualquer objeto que existisse no universo era composto por partículas de matéria em movimento. Essa ideia começa lá com Galileu Galilei e o Isaac Newton vai falar sobre as leis do universo, né? Tem a gravidade, todo objeto em movimento tende a permanecer em movimento se não for colocada uma força contrária ou se acabar a energia. Então tem as diferentes proposições que esses cientistas vão fazer. O Galileu Galilei essencialmente vai falar sobre como a Terra move. Então ele morre com essa afirmação, né, contrária à religião. O centro do universo não é o Copérnico também vai falar da Revolução Copernicana, Nicolau Copérnico. Então o centro do universo não é a Terra. O centro é o Sol e a Terra gira em torno do Sol. E a Terra se move. Não é porque a Terra não está, a gente não tem a sensação de que a Terra se move que ela não se move. Tanto que o Galileu, quando está lá na Inquisição, que ele está sendo julgado pela Igreja, ele nega as coisas que ele está falando para não ser morto, mas ele fala baixinho. E por se move. Ou seja, mas que move, move. Então ele desafia realmente o pensamento religioso. Nesse período aqui é importante a gente entender que a religião dominou por muito tempo. Então lá desde os gregos, eu mostrei que termina com a religião, a fase antiga da filosofia,
termina com a influência greco-romana, termina com a religião sendo imposta, o cristianismo. A gente tem Santo Tomás de Aquino, vários outros pesquisadores religiosos que vão surgir, filósofos religiosos. E aqui, nesse período, a gente vai ver um começo de uma separação entre a religião, a teologia e as ciências. Tá? E as ciências também começam a se diferenciar da própria filosofia. Então, esse é um período bastante importante, no qual a observação e a experimentação se tornam os grandes diferenciais da ciência. Então, a verdade não está pela reflexão, não está pela dedução, mas está pela observação do mundo real e da experimentação. E eles descreviam esses fenômenos que eles observavam em termos numéricos. Portanto, usavam vários equipamentos como termômetros, barômetros, microscópios e até o relógio. Então, imaginem que o relógio me permite estabelecer exatamente o momento que acontece algum fenômeno. Então, quanto tempo leva até que uma pessoa perceba que eu estou beliscando ela? Eu poderia avaliar isso. Quanto tempo leva para que uma pessoa, para que um animal pare de se movimentar depois que eu tiro o coração dele? Eu sei, parece muito cruel, mas faz parte das pesquisas, tá bom? Isso faz parte do que já foi feito. Lembre-se que a gente não está julgando o que já foi feito. E isso ajudou a gente a entender como as coisas funcionam hoje. Então aqui a gente tem o Galileu Galilei aqui na parte de cima, né, e o Isaac Newton em parte de baixo. E eles são dois dos maiores representantes desse período do Renascimento, no qual a gente tem essa revolução científica. Então a revolução científica ela começa lá com o Renascimento no século XVI e vai até o século XVIII, mais ou menos, sendo que tem vários momentos distintos, vários países distintos, e influencia diferentes áreas. A física, a química, a biologia, elas começam cada vez mais se estruturarem como ciências do modelo que a gente conhece hoje. Cada vez mais separando aquilo que é o pensamento filosófico, aquilo que é o pensamento teológico e o que é baseado na observação do mundo real, na experiência. Então, se utiliza o método científico para que a gente possa obter conhecimentos. Então, o que é o método científico, né? Basicamente, o Descartes vai ajudar bastante nisso. O Descartes vai propor também, chega um momento da vida dele, que ele propõe a dúvida sistemática. Então, ele fala que a forma de se conhecer o mundo é duvidando de tudo e colocando tudo à prova. Tanto é que ele chega a falar que ele duvida da própria existência. Será que eu existo? E aí ele chega naquela máxima, que é uma frase famosa dele, que diz cogito ergo sum. Ou seja, penso, logo existo. Então, se eu penso, é porque eu existo. Então, ele levou a dúvida ao máximo possível de dúvida. E, nesse sentido, ele ajuda muito a criar o método científico. Nós, que utilizamos o método científico, duvidamos de tudo. E o nosso objetivo é não acreditar nas verdades absolutas, nas verdades reveladas, mas sim criar um conjunto de procedimentos que testem essas ideias e provem se elas fazem sentido ou não. Então, basicamente, quando a gente tem qualquer fenômeno na ciência, a gente parte para a observação desse fenômeno, a gente junta com conhecimentos que a gente tem sobre ele e cria explicações provisórias que são iniciais. Essas explicações são as nossas hipóteses, que têm o objetivo também de fazer previsões sobre fenômenos e comportamentos. Depois, a gente passa a criar experimentos, testes ou novas observações, que vão validar as nossas ideias e produzir conhecimento novo, ou vão ser rejeitadas e vão fazer com que a gente crie novos instrumentos e novas ferramentas para testar. Depois, a validação ou a rejeição, elas criam explicações gerais, que vão ser somadas em teorias que vão indicar os novos experimentos que a gente vai fazer. Ficou super confuso, eu imagino. Mas vamos tentar pensar de modo mais efetivo. Vamos pensar uma coisa que acontece agora. A pandemia do coronavírus. Nós temos, então, um método para testar o remédio. Então, vocês ouviram falar sobre a cloroxiquina, a hidroxicloroxiquina. Lá. Então, esse medicamento, como é que a gente vai saber se ele funciona?
mas ele também defendia que a mente e o corpo se interagem, mas também que a mente era responsável. Você está falando do Descartes, é isso, Amanda? Mas ele também defendia que a mente e o corpo... Sim, ele defendia que a mente e o corpo interagem, mas é o que eu expliquei antes. Ele estava discutindo a relação entre corpo e mente, e o que acontecia é que existia um pensamento, por exemplo, dos dualistas, que a mente controla todo o corpo, mas o corpo não interage com a mente, então o corpo não responde nada. É como se eu tivesse um corpo que é um boneco de... como que chama aqueles bonecos? Uh, eu esqueci agora o nome do boneco. Um puppet que tem uns cordões em cima, tipo um Pinóquio. Marionete. Isso, obrigado, Alan. Ventríloco. Tem muitos bonecos, né? Não, são as marionetes. Então nós éramos como marionetes. As linhas invisíveis são as linhas da mente. Então a mente controla todo o corpo. O corpo sem a mente não faz nada. Isso deriva muito da religião. Sem a alma a gente não faz nada. Então tanto é que depois que morre, pensem em como a gente fala. Nós falamos a pessoa, a pessoa, a pessoa. Então é o João, a Maria. Depois que a gente veja o noticiário, o João está doente. O João está muito doente, as chances dele sobreviver são poucas. Depois que ele morre, não é mais o João. É o corpo de João vai ser enterrado, ou vai ser sepultado, ou vai ser cremado tal hora. O corpo de João. Isso ainda é uma marca da gente entender que corpo e mente são coisas separadas e a alma está separada. Então é o corpo, não é mais a pessoa. E é a mesma ideia que o Descartes estava vivenciando. Mas para o Descartes, a gente tem sim uma conexão entre corpo e mente. E essa conexão é por meio da glândula pineal. Tá? A mente acaba controlando, mas a gente tem uma comunicação. Uma influencia a outra. E voltando aqui para o método, então, se eu tenho a hipótese de que uma coisa acontece, eu vou pegar, não um remédio, eu vou pegar uma coisa mais simples. Então, existia a ideia de que os cisnes são brancos. Cisnes são brancos porque eu vou lá e observo que cisnes são brancos. Todo o meu ambiente na Europa mostra que os cisnes são brancos. Portanto, eu faço uma previsão de que só existem cisnes brancos. E a minha explicação é de que cisnes só podem ser da cor branca, porque eu sempre vi cisnes brancos. Eu ponho dois cisnes para cruzar, e esses dois se dada, e cisnes são brancos. Mas alguém vai lá e cria um novo método, porque alguém vai lá e viaja para um outro país, para a Austrália, e encontra, na verdade, um cisne que é preto. Como que o cisne pode ser preto se todos os cisnes são brancos na minha explicação, na minha teoria? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que rejeitar a minha hipótese e eu tenho que reformular. Alguns cisnes são brancos, outros cisnes são pretos. E aí eu vou mudando aquele conhecimento que eu tenho. Então, isso é o método científico. A gente não tem verdades absolutas. A gente sempre coloca todo o nosso conhecimento para testar. E aí a gente tem hipóteses provisórias. Hoje a gente pode comer ovo? Pode. Ovo faz bem, mas amanhã não faz mais. Por quê? Porque o método que foi feito, ele é diferente. Então, se o método mostra evidências contrárias, um cientista faz o quê? Ele rejeita suas hipóteses e ele tenta outras hipóteses e outro método. Um cientista não força as evidências para que elas se encaixem naquilo que ele acredita. Não é científico você fazer com que o mundo se adapte à sua crença. Então, na verdade, a gente sempre vai olhar para as evidências, tá? Então, essa é a principal diferença do método científico. Teoricamente, o método científico é universal. Então, todas as ciências utilizariam o mesmo método. Mas a gente sabe que os métodos são um pouco diferentes e as ciências sociais, como o caso da psicologia em alguns momentos, acabam flexibilizando um pouco essa maneira de produzir conhecimento científico. Aqui eu trouxe essas imagens porque no texto do Schultz eles falam bastante sobre o pato mecânico, para que vocês possam ter uma ideia desse pato. Então, nesse período lá dos séculos XVI, XVII, XVIII, se construíam muitos mecanismos que simulavam a vida real. Então, eles achavam que, de fato, tudo poderia ser explicado em termos mecânicos. E esse pato, aqui é uma reconstrução de como seria esse pato, ele parece muito com um pato. Ele come como um pato,
dá para dar comida e ele defeca como se fosse um gato. Ou, desculpa, um pato, um gato. Então aqui a gente consegue ver como que funciona o sistema digestório de um pato. Aqui tem uma representação de como seria isso também. Então nós conseguimos fazer isso. Nós conseguimos criar mecanismos para fazer esse tipo de ação. Eu vou ver se eu consigo fazer uma coisa que seria mostrar um vídeo. Mas eu estou em dúvida se isso é possível. Deixa eu ver. Permitir compartilhar a tela. Vocês conseguem ver. Ah, minha tela agora. Vocês estão vendo a minha tela? Ah, deixa eu ver. Eu vou colocar o vídeo e vejam se funciona bem. Isso aqui são alguns autômatos, tá? Então, nesse caso, é um autômato para misturar água e vinho, tá? Isso vem dos gregos antigos. Tem um mecanismo muito preciso de pressão e ele consegue servir o vinho. Na hora que você pressiona a mão, tá vendo? Coloca a mão, coloca uma taça na mão, algum copo na mão, ele abaixa aqui os mecanismos e coloca vinho. Então ele serve para que a gente possa mostrar como desde os gregos, dos chineses antigos, a gente já tinha alguns robôs básicos. Vocês conseguiram ver isso? Só para eu ter uma noção se está funcionando? E fica em tela cheia, né? Tá ótimo. Então eu vou continuar mostrando outros para vocês. Então, desde os gregos antigos, a gente já tinha esse tipo de robô. A gente tem outros aqui para colocar. Deixa eu ver. Para acender, por exemplo, aqui, ó. Tá vendo? Tem toda uma estrutura para fazer com que esse fogo que se mexa. Opa, vamos lá. E aí o robozinho vai e sai da casinha. Nesse caso só abre a porta, desculpe. O relógio, essas máquinas que reproduzem sons. Vou mostrar outro para vocês. Esses aqui são as coisas que as pessoas mais gostavam na época do mercado, na época medieval e do Renascimento, que são os bonecos que representam algum tipo de história. Esse aqui é bem interessante. Veja, você tem o diabo aqui fazendo isso. E aqui está representando uma cena mesmo do cotidiano. O cirurgião barbeiro. Tudo isso já existia na Idade Média, já existia no período do Renascimento. E as pessoas ficavam fascinadas. Imaginem vocês no século XVI vendo esse tipo de coisa. Olha a riqueza de detalhes. Deixa eu mostrar outro para vocês. Esse aqui também é citado no livro, que é o monge. Então, veja, parece que ele está deslizando.
eu ver se eu consigo acelerar. Olha o movimento da boca. Eu vou deixar esses links para vocês, então vocês podem ver. Aqui, por exemplo, é uma pianista. Na verdade, isso não é um piano. Isso é um tímpano. Chega a ser assustador, né? Deixa eu voltar aqui. Pronto. Deixa eu ver agora o que vocês falaram. Ah, parece aqueles stop motion, apreciação de arte naquela época, e como uma caixa de música. As caixas de música também surgem nesse período. Não dá para escutar o vídeo. Ah, desculpem, eu achei que o áudio estava aparecendo para vocês também. Parece que não compartilha o áudio. Mas eu vou mandar todos os links para vocês. É só para que vocês tivessem mesmo a impressão durante essa aula, tá? Mas depois eu mando os links e vocês escutam. Mas é porque no texto eles falam o tempo todo de robôs, 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 mas não, como que seria um robô? Não é um robô da mesma forma como a gente imaginava, mas é esse tipo de autômato, tá? Então a palavra mais apropriada, o livro traduz como robô, mas na verdade são autômatos. São esses bonecos que têm um movimento muito simples, mas que executam alguma função que é interessante. Às vezes é só para a gente ver como uma representação de uma vida cotidiana, como do mercado, uma arte como a gente escutando a música que ela toca, a mulher tocando o tímpano, e no outro caso a gente pode ter, por exemplo, relógios. Existem relógios que toca a hora e toca, sei lá, dá meio-dia, daí saem os bonequinhos, fazem alguma coisa e voltam para dentro do relógio. Já viram isso também, né? Então tudo isso mostrava pra gente que na verdade, lendo o livro, não dá para imaginar o que vemos nos vídeos. Sim, foi por isso que eu quis trazer muito essa imagem, Jennifer, para que vocês pudessem entender do que é que a gente estava falando no livro. Então, esses objetos, eles eram de admiração. Imaginem vocês num lugar que não existia nem televisão, não existia internet, a vida era basicamente plantar e comer aquilo que é plantado, caçar e depois comer. Era uma vida muito pacata, não tinha energia elétrica, não tinha nada. Tudo que acontecia de diferente era mágica, tudo que acontecia era feitiço. E aí, ter esses recursos ajudavam a gente a ver que, na verdade, o mundo podia ser explicado em termos mecânicos. Então, isso somado com as fontes, eu vou mandar depois para vocês vídeos também sobre Versalhes. Vocês vão ver, por exemplo, que em Versalhes, o Palácio de Versalhes, na França, eles têm várias fontes. E as fontes eram todas. O mecanismo que foi criado 200 anos atrás funciona até hoje, porque eram realmente obras de arte. Então, eles faziam com que aquilo fosse um objeto de adoração. O Descartes ficava pisando lá nos mecanismos na França para poder testar esse efeito de você pisa e a água aparece, pisa e a água desaparece. Então era muito interessante. E para eles isso leva à ideia de que os seres humanos também podem ser explicados em termos mecânicos. Então aqui
Outro conceito importante que a gente vai ter é o de determinismo. Então, a comparação do universo com o relógio abrange as ideias do determinismo e do reducionismo. A Simone diz, lindo, até hoje tem show das fontes com música lá no Jardim. Enfim, tem o show da fontes luminosas, né? Tem isso muito, agora até com cores. A gente também tem isso no Ibirapuera. Não é exatamente o mesmo mecanismo, mas é mais moderno, mas é a mesma ideia, tá? A harmonia e a ordem do universo se assemelham à regularidade do relógio. Então a ideia que se tinha era de que o relógio, como ele é todo perfeitinho, é consequência do trabalho de um bom relojoeiro. E o universo, ele é todo certinho, as coisas acontecem da forma como tem que acontecer, porque foi arquitetado por Deus para funcionar com regularidade. Então aí existia uma ligação ainda com Deus. E o determinismo era essa doutrina de que os atos são determinados pelos fatos passados, ou seja, é a lei da causa e efeito. Então, aquilo que acontece no passado permite prever com regularidade o que vai acontecer no futuro. Se o relógio ele continua tendo as mesmas engrenagens, então provavelmente ele vai funcionar até que alguma coisa o impeça. Os fenômenos naturais não são aleatórios, mas eles têm uma relação de conexão entre eles. Uma coisa determina a próxima. Todo fenômeno natural possui uma causa natural. Então, é a noção de causa e efeito, mas com explicações sobre o mundo natural. Não é uma causa e efeito de modo sobrenatural. Aqui a gente tem um pêndulo newtoniano. Se essas bolinhas não tiverem movimento, elas ficam sempre sem movimento. Mas se eu puxar uma, ela vai bater na outra e até que acabe a energia, elas vão continuar batendo umas nas outras, tá? Então a gente poderia prever as mudanças que ocorrem nas operações do relógio, assim como no universo, com base na sequência e na regularidade do funcionamento das peças. O que vai levar a gente ao reducionismo. Se a gente desmontar o relógio, nós podemos verificar a sua estrutura, como cada engrenagem funciona por meio da relação mecânica. E se a gente for levar isso para os outros lugares, a gente poderia explicar, portanto, tudo com base nos mecanismos mais essenciais, nas estruturas que compõem aquele objeto. É por isso que os cientistas vão avançar na anatomia, por exemplo. Vão começar a entender como que funcionam as veias, as artérias, os músculos, as diferentes partes do corpo. Tudo isso vai começar a ser estudado porque se estuda como se estudariam na mecânica. A gente está querendo saber como é que os corpos funcionam, tal qual como os relógios funcionam. Se o universo físico também é uma máquina, basta analisá-lo ou reduzi-lo às partes mais simples, ou seja, moléculas e átomos. No caso dos organismos, a gente tem as células. Então, assim, o reducionismo acaba influenciando toda a ciência, inclusive a própria psicologia. De certa forma, o reducionismo tem relação com o que chamamos de engenharia reversa. Alan, a gente até poderia usar essa ilustração. A engenharia reversa seria a gente desmontar uma coisa para entender como ela funciona. Então tem muito sentido. Mas o reducionismo em si é entender que o todo ele só funciona porque existem partes pequenas que estão funcionando. Então a gente reduz o universo inteiro em pequenos elementos. Então por que o relógio funciona? Porque na verdade tem engrenagens que funcionam. Por que o universo funciona? Porque tem átomos, tem moléculas. Por que o nosso cérebro funciona? Porque nós temos as células. Por que o nosso corpo funciona? Porque nós temos as células. Então a gente tenta procurar qual é o elemento mínimo que explica o comportamento geral. Então aqui o reducionismo é nesse sentido de reduzir a menor parte possível. Então aqui eu coloquei para ilustrar para vocês as engrenagens, os átomos e aqui uma célula, um neurônio, né? Com suas diferentes partes, cada uma explicando uma função específica. Então, os homens são robôs? Essa é uma pergunta bastante importante que a gente tem historicamente, inclusive até hoje ainda há essa dúvida. Então, se o universo é a metáfora do relógio, se o universo é a metáfora do relógio e os métodos científicos permitiriam estudar todo o funcionamento do universo, será que a gente poderia usar isso também para investigar o funcionamento humano, a natureza humana? Isso é uma questão que vai estar na origem da própria psicologia. Se a gente
tem o universo como uma máquina organizada, previsível, observável e mensurável, será que a gente poderia também fazer isso com o ser humano? Será que as pessoas e até mesmo os animais poderiam ser estudados como algum tipo de máquina, robôs, como a gente viu agora há pouco? Com o aprimoramento dessas técnicas, vejam que ali vocês viram os bonecos no mercado, eles se mexiam, faziam comportamentos específicos, abaixavam, levantavam, abriam a boca, fechavam. A mulher tocando lá o instrumento também tinha um movimento das mãos, ela olhava, ela se mexia. Então, será que a gente consegue estudar os seres humanos da mesma forma, conseguindo a mesma precisão e regularidade das máquinas? Vários desses robôs levaram essa ideia. Tanto é que o Thomas Hobbes, que é um outro filósofo inglês defensor do empirismo, vai escrever assim: para que serve o coração se não uma mola? Nervos se não outras tantas cordas? As juntas se não outras tantas rodas, imprimindo movimento ao corpo todo. Então o que ele está descrevendo é que o coração funciona como uma mola, ele estica, ele vai e volta, vai e volta. Os nervos, eles são conexões como cordas, que vão ligando uma parte na outra. As juntas funcionam como rodas, permitindo o movimento. Então, essas partes do nosso corpo humano, elas também podem ser descritas como mecanismos. As pessoas, então, como máquinas, são os modelos ideais desse período do século, que vai do século XVII ao século XIX. O Descartes mesmo e outros filósofos acreditavam nos robôs como modelos para os seres humanos. Para eles, os humanos funcionavam como universo, ou seja, como mecanismos de relógio. Essa metáfora fazia com que os relógios e os robôs abrissem o caminho para a noção de comportamentos humanos que obedecem regras, leis gerais da mecânica. Depois vocês vão entender isso com a aula de fisiologia. É por isso que a gente pode estudar os mecanismos, os processos psicológicos com base nas leis do comportamento geral, nas leis da física, da fisiologia, tá? Então, métodos experimentais e quantitativos que são eficazes para entender o universo também poderiam se aplicar à natureza humana, algo que a gente não pensava anteriormente. Anteriormente, a ciência estava longe de entender que os seres humanos poderiam ser estudados como são estudados os mecanismos naturais, o raio, a chuva, o tempo, o espaço. Essa ideia está presente no Zeitgeist daquela época, de que a ciência e a filosofia podem estudar a força motriz do movimento. Então, como que o universo se estrutura? Quais são as engrenagens do universo e quais são as engrenagens da natureza humana? Isso fica tão presente no Zeitgeist, desculpem, que a gente pode ver, por exemplo, a ideia de corpo como máquina aparecendo até mesmo hoje. Mas naquela época tem ideias como Frankenstein e o Homem de Lata no Mágico de Oz. Então são meio robôs, meio humanos. Então essa interação entre robôs e máquinas é bastante comum naquele período do século XVI, XVII e XVIII. E aí a gente tem os primórdios da ciência moderna como a gente conhece a ciência hoje. Então, no século XVII, a gente tem uma evolução bastante grande e diversificada na ciência. Várias ciências começam a se estruturar e se diferenciar da filosofia. Até então, os filósofos eles buscavam as respostas olhando para o passado e para as palavras de vários de pensadores da antiguidade e palavras reveladas pela Bíblia. A partir desse momento, eles mudam essa forma de entender o mundo. Então, as forças que regem a investigação, elas antes eram concebidas pela igreja. Tanto é que o Galileu teve problemas, por exemplo, com a igreja. Então, a igreja fala quais são as coisas permitidas, os dogmas, né? E a figura de autoridade é bastante forte nas igrejas. Mas, com esse com o Renascimento e com essa mudança da Revolução Científica, no século XVII, o empirismo passa a ganhar muito mais força. Então, a ideia de você investigar empiricamente as coisas, de você procurar o conhecimento no objeto em si, e não em alguém que te disse, ou na sua própria ideia, ela passa a ganhar muita força nesse momento. O conhecimento que é extraído do passado se torna suspeito porque é duvidoso, dando lugar ao conhecimento que é obtido por meio das descobertas e da percepção científica, aquilo que de fato eu posso observar e ver acontecendo.
o Descartes vai contribuir muito para mudanças científicas, aplicando a noção do mecanicismo do relógio ao corpo humano. Tanto é que, para alguns, ele inaugura a era da psicologia moderna. Então, ele fala sobre a relação entre mente e corpo, ele vai prever a noção de lei do ato reflexo. Então, isso vai ser discutido muito mais pelos behavioristas lá no século XX, de que uma coisa gera outra. Então, se eu bato o martelo na minha patela, eu vou ter um efeito reflexo que eu não posso controlar. O Descartes já falava sobre isso no século XVII. Tá? Então, o Descartes vai falar, por exemplo, do condicionamento operante, do condicionamento clássico no século XVII, com os cachorros, por exemplo. O Pavlov só vai fazer o mesmo experimento, não o mesmo, mas um experimento parecido, 2 séculos depois. E outra pessoa importante aqui é o Augusto Comte, que era uma pessoa bastante difícil, um gênio e um louco ao mesmo tempo. E o Augusto Comte ele vai formular isso 200 anos depois da morte de Descartes, mas ele vai começar a falar sobre como a gente pode fazer a ciência com base nas observações. Nós não precisamos mais do conhecimento teológico, do conhecimento religioso, explicações que estão fora do meu campo de observação. As ciências físicas evoluíram no ponto que elas evoluíram, isso já lá no século XIX, em plena Revolução Industrial, porque se separaram da religião e passaram a olhar basicamente para aquilo que é observável. Então, o positivismo, que é a teoria desenvolvida pelo Augusto Comte, é a ideia de que os fenômenos naturais ou fatos, os fenômenos naturais podem ser explicados por medidas de comportamento observável, medidas objetivas. Tá? Ele empreendeu uma grande pesquisa sistemática para explorar todo o conhecimento humano já adquirido. E como isso era muito complicado, ele decidiu se limitar só ao que eram fatos inquestionáveis na opinião dele. Aquilo que era obtido por meio de métodos científicos rigorosos, rejeitando tudo aquilo que fosse de natureza especulativa, metafísica, dedutível, ou seja, aquilo que eu não tenho acesso direto, daquilo que é sobrenatural, no sentido não de fantasmas, mas no sentido de que eu não tenho como acessar efetivamente. Para ele, todas as ciências físicas tinham atingido esse estágio positivista, de não depender mais de explicações que não eram observáveis. Então, o raio não acontece porque Zeus jogou o raio. Ele acontece porque porque existe energia elétrica, porque existe as nuvens e etc. E não precisávamos mais de crenças religiosas. O Sol não dorme durante a noite. Ele, na verdade, está em rotação completa e a Terra vai girando em torno do Sol também. Então a gente vai vendo simplesmente esses movimentos, que são movimentos explicados por forças naturais. As ciências naturais, as ciências sociais, por outro lado, ainda dependiam de muitas explicações que não tinham razão de ser. Ou melhor, não eram observáveis. Então, quando eu vou explicar por que as culturas existem, os grupos culturais existem, muitas vezes as explicações são de origem metafísica. Então, mesmo a psicologia do Freud, por exemplo, ela explica os fenômenos em termos de inconsciente, de consciente, coisas que a gente não pode observar. Então, a gente vai ver reflexo disso lá no começo do século XX com a psicologia se tornando cada vez mais behaviorista. Ou seja, eu vou me ocupar dos fenômenos que eu observo. O que eu observo? O comportamento que é observável, que está do lado de fora. O que está dentro da caixa preta, o que está dentro da minha mente, eu não posso observar. Então, isso é uma contribuição direta do positivismo. Isso foi muito predominante no zeitgeist europeu no final dos anos de 1800. Todos eram positivistas, ou pelo menos alegavam a ser. Então, isso era uma explicação muito importante, ou seja, todo mundo achava que era bom ser positivista. Depois, não se acha mais. Mas tanto é que, naquele período do final do século XIX, o Brasil se torna positivista, ou melhor, o Brasil se torna uma república com um lema positivista, que é ordem e progresso. Eu vou pegar aqui a frase inteira para falar para você como era. A frase é do Augusto Comte e ele diz assim:
o amor por princípio e a ordem por base, o progresso por fim. Então a ideia era amor, ordem e progresso na bandeira do Brasil, mas ficou só ordem e progresso, eles deixaram o amor de fora e ficou a ordem como a organização mesmo e o progresso como a finalidade. Nós nos organizamos para produzir, para progredir. A frase anterior era melhor? Qual frase anterior, Ana Paula? Irônico. A frase anterior da bandeira? Não, não tinha frase anterior. Ah, a frase original, amor. Tá. Amor por princípio, ordem por base e progresso por fim. Ah, sim. É, mas eles infelizmente cortaram o amor. Eu não sei se vocês já viram, mas tem uma tentativa da bandeira do Brasil com essa frase. Amor, ordem e progresso. Eu não. Acho que foi o Hans Donner que fez. Gerou uma polêmica toda se ia colocar isso ou não. Deixa eu ver se eu consigo pôr essa foto. Só um minutinho. Aqui tem a frase. Não a frase em si, mas a bandeira como ficaria com a frase. Com as palavras principais da frase. Amor, ordem e progresso. Então essa influência ela era muito importante em todo o mundo, tá? Influência positivista. Além do positivismo, nós tínhamos também o materialismo que se estruturava naquela época. O materialismo tinha a ideia também de rejeição ao que era metafísico, assim como o positivismo. Então a ideia deles é que nós não precisávamos explicar o mundo em termos de energia espiritual, de outros elementos sobrenaturais. Bastava olhar para aquilo que de fato existia. Por isso que é uma rejeição forte à igreja, por exemplo, nas pessoas que são materialistas. A Sara diz, é um mal crônico, faz resumo, pega o texto, tira umas palavrinhas e tá tudo certo. Gostei, Sara. É aí que tá. A gente só pega uma parte do todo, né? Historicamente no Brasil. Então, o que é importante aqui da gente entender? Que o espírito Zeitgeist da época do século XIX era esse Zeitgeist que acredita nos fenômenos que são observáveis, na ciência que tem que trabalhar com leis gerais do comportamento, que o corpo humano pode ser estudado assim como as máquinas são estudadas, e o empirismo ganha cada vez mais força, ou seja, a ideia de que como é que a gente aprende, como é que a gente adquire conhecimento. Nós adquirimos por meio dos nossos órgãos de recepção, dos órgãos sensoriais. E tudo aquilo que a gente adquire, a gente vai construir em cima dele, contrariando a visão do Descartes. Então não tem ideia inata, tudo vem da nossa experiência cotidiana. Essa é a base da nova psicologia científica. É assim que a gente começa a chegar no Wundt. A Lídia me pergunta, mas professor, se não tínhamos como estudar a mente, por que ela não seria observável? Como chegamos no conceito da psicologia atual? Mas professor, se não tínhamos como estudar a mente, como assim não tínhamos como estudar a mente? Na verdade, assim, aqui é o que eu estou falando é justamente de como a gente chega na... A gente não vai chegar na psicologia atual hoje, tá, Lídia? Porque a psicologia atual evoluiu de diferentes correntes. O que eu estou querendo mostrar para vocês é que a psicologia tem um terreno fértil para existir a partir dessas concepções. Então, antes, a psicologia não, podia continuar sendo uma área da própria filosofia, porque se discutia coisas como a alma, como a inteligência, a personalidade, coisas que não precisavam de um método de testagem. Né? A gente estava falando sobre coisas que eram, como que eu vou dizer, são humanas, elas não são necessariamente máquinas, eu não preciso explicar por que essas coisas acontecem. Quando a gente vai tendo essas mudanças, são subjetivas, isso, Amanda. Subjetivas é uma boa palavra. Porque a gente vai entrar na questão de subjetividade também privada aqui. Então, a subjetividade, ela não era estudada cientificamente. Ela era um tema da filosofia, como diversos outros temas. Mas com o passar do tempo, o que a gente foi vendo é esse espírito mecanicista influenciando e fazendo com que
a gente pudesse entender que os seres humanos e a subjetividade também poderia ser estudada de modo objetivo. Também era possível estudar como as máquinas. Isso foi sendo construído, a ideia ao longo do tempo. Vocês viram vários exemplos que mostram que a gente pode estudar os seres humanos como se fossem máquinas. Então, os órgãos também são máquinas. A gente tem o funcionamento do coração como uma bomba, né? Vai bombeando sangue. Então a gente vai tendo essas explicações que são naturais, de modo que lá no final do século XIX não era estranho para alguém tentar estudar fenômenos como a mente. Não era estranho. O grande problema é que o positivismo vai falar que a gente não pode ter explicações, ou a gente não deveria ter explicações que não sejam de fenômenos observáveis. Então a gente vai ter o Wundt estudando o quê? O Wundt, vocês vão ver que ele vai estudar os processos fisiológicos. Ele vai falar da percepção com base na percepção de reações fisiológicas. A gente vai ver que Titchener vai estudar as estruturas da mente, com base também nesse ideal positivista. Alguns vão falar de explicações mais metafísicas, como, por exemplo, Freud. O Freud e o Piaget. Mas nos Estados Unidos, o positivismo fica muito forte e a ideia que eles têm é de observar o comportamento, só o comportamento que é observável. Então, a análise do psicólogo é análise de comportamento observável. Depois, isso vai sendo modificado. Então, é por isso que a gente está chegando a gente não chegou na psicologia atual, a gente está chegando na psicologia científica. A gente está entendendo que a psicologia estava no campo da filosofia e permaneceria no campo da filosofia se a gente não tivesse mudado a nossa forma de entender o que são os fenômenos humanos, como é que a gente pode estudar o ser humano. Essas mudanças fazem com que a ciência se estruturem, cada ciência se ocupando de um objeto diferente. A biologia estuda a vida animal e humana, a física estuda a natureza, a química os elementos químicos, a psicologia começa a ganhar um espaço e surge como a ciência que estuda os seres humanos, em termos de comportamentos e de subjetividade, tá? E aí ela evolui para várias concepções mais modernas, mas isso depende das escolas e ainda vai levar um tempinho para que a gente discuta. Certo? Então, gente, basicamente é isso. Perguntas? Dúvidas? Sugestões? Todas, Sara? Então começa, pode começar. Vamos lá. Brigadeira. Tá fazendo brigadeira. É... Lucas, você ficou bravo? Não respondeu mais? Tá tudo bem? Vamos ver se a gente faz umas perguntas. Vamos ver. Ainda não tem as questões da próxima aula. Mas basicamente, se vocês olharem o capítulo 3, que é o capítulo que a gente vai ler para a próxima aula, vocês vão ver que existem algumas perguntas no final. E aí, basicamente, eu vou me basear nelas para criar as perguntas para a próxima aula, tá? Foi muito bom fazer as questões antes, a aula tomou outro rumo. Que bom isso. Eu sempre vou trazer as questões no começo da aula porque eu acho que são produtivas, tá? A gente. Eu vou resgatar só as questões para a gente encerrar aqui, só para mostrar para vocês o quanto a gente evoluiu. Então vejam, a gente discutiu quais são as principais características do racionalismo e do empirismo. Então, o racionalismo com essa ideia geral de que as ideias já estão em nós e a gente consegue, por análise lógica, descobrir novos conhecimentos, formular novos conhecimentos.
e o empirismo com a ideia contrária de que o conhecimento está nos objetos e a gente vai buscá-los por meio da experimentação. Diferenciando, portanto, as visões que eram do Platão, que defendia o racionalismo, e Aristóteles, que defendia o empirismo. Deixa eu ver aqui. A Cristiane está dizendo, talvez tentando ajudar o Lucas, a filosofia buscava um saber diverso da religião, mas tentava encontrar um saber a partir dos mitos. Platão é racionalista, mas usa o mito como método de explicação dos conceitos. A filosofia buscava um saber diverso da religião. Sim, tá certo. Não é que ela tentava encontrar a partir dos mitos, viu, Cristiane? Na verdade, não é exatamente tentar encontrar a partir dos mitos. É que eles utilizam os mitos para ilustrar aquilo que eles estão discutindo. É a mesma coisa que acontece, por exemplo, na religião. Jesus usava parábolas, por exemplo, para explicar. Então, ele sempre usa alguma figura de linguagem. Nós, cientistas, continuamos utilizando figuras de linguagem. Isso acontece da mesma maneira até hoje. E os mitos são excelentes, porque eles são bastante ilustrativos, né, de alguns fenômenos. Então, como Descartes explicava a relação mente e corpo, e como ele entendia o racionalismo. Então, o Descartes estudava a relação mente e corpo, dizendo que mente e corpo eram coisas distintas, mas que eram interligadas por meio de uma glândula pineal, ou seja, influenciavam uns aos outros. Ele entende o racionalismo no sentido mais extremo, que é o sentido de duvide de tudo, questione tudo, até que você consiga, de fato, obter o conhecimento mais puro e o conhecimento mais correto. Tanto é que ele faz o cogito ergo sum. Então, eu penso, logo sou. Porque ele duvida até mesmo da própria existência. Então, o Descartes vai ser muito importante justamente porque ele vai dar para a gente as bases do método científico. A Débora pergunta, no caso, os mitos eram usados como arquétipos, como são usados hoje? Os arquétipos têm uma outra noção, tá, Débora? Dentro da psicologia junguiana, analítica. Então, os arquétipos, quando a gente fala arquétipo, a gente já está usando um conceito junguiano que se refere, na verdade, a elementos que fazem parte da cultura. Então, eles são como são impressões que a gente compartilha no inconsciente coletivo da sociedade. Então a gente compartilha algumas ideias, algumas representações, e essas representações influenciam o nosso comportamento. Então, por exemplo, o bode expiatório. Dentro de grupo, sempre existe aquele que vai ser ocupado por todas as coisas. Ele é o bode expiatório. Então, os arquétipos têm essa ideia, esse conceito básico. Agora, os mitos não necessariamente são usados como arquétipos, são usados como ilustrações, como exemplos, tá? E podem ser usados como arquétipos, mas não sempre são usados como arquétipos, tá? Lucas, você sempre pode tirar dúvidas que você quiser. Posso só tirar uma dúvida sobre as futuras matérias que vamos estudar? Claro, pode falar. Matérias do quê? Das disciplinas? Ou na minha matéria, no conteúdo da minha matéria? Estou aguardando. Tem um delay entre a minha fala e a resposta. Acho que ele está digitando ainda. Sim, o Alanis. Uh, eu não discuti a lei dos três estados do Comte, porque ela é uma forma de ilustrar como é que a gente pensa, né? Caracterizando como a gente pensa. Então tem a teológica, a metafísica e positiva. Mas isso é uma questão que a gente vai ter que revisitar quando eu trabalhar com vocês o behaviorismo. Então é por isso que agora eu não estou trabalhando com essa noção, tá? Mas quando a gente for trabalhar com o behaviorismo, a gente volta a discutir o Comte e volta a discutir como é que se relaciona a lei dos três estados com a psicologia, tá?
Ah, Lucas, a gente vamos estudar a psicologia sobre século XX, sobre a pirâmide de Maslow. Ah, a pirâmide de Maslow é uma teoria da uma teoria que diz sobre as necessidades básicas humanas, né? Na verdade, ele vai falar sobre a teoria da motivação. Então, é uma teoria bastante específica que ela é usada em diferentes contextos. No nosso caso da história da psicologia, eu não vejo razão pela qual a gente trabalharia com Maslow, mas certamente nas outras disciplinas vocês vão trabalhar, tá? Principalmente em psicologia do trabalho, psicologia social, que é quando a gente vai falar sobre as necessidades básicas, como a gente vai depender delas. Ou melhor, a gente vai tentar suprir primeiro as básicas para depois as existenciais. A Débora disse: entendi. É que eu só consigo visualizar os mitos nesse sentido de arquétipos. Como exemplo, ainda fica difícil. Não tem problema, Débora. É uma questão assim que a gente vai trabalhando ao longo dos semestres, tá? O importante é entender que mito é uma forma de conhecimento e que as outras áreas elas acabam se apropriando dos mitos para explicar alguns fenômenos. Então, quando a gente usa os mitos na ciência ou na filosofia, a gente está usando eles como alguns exemplos. E a ideia de arquétipo eu só quis trazer para vocês como uma ideia separada porque é um conceito específico da psicologia. Tá? Então, não tem nenhum problema se você está utilizando como sinônimos aqui. É só porque depois você vai ter que ir separando as coisas. Ok? Então, a gente viu a questão das ideias, a gente viu a questão do empirismo, discutimos o Kant e o Hegel com a noção de historicidade e a da síntese dialética. Falamos sobre o mecanicismo e aí hoje ficou um pouco mais claro de que o mecanicismo é essa visão de que o universo é todo pode ser explicado como a gente explica as máquinas, os robôs, né? E não são robôs como a gente vê no De Volta para o Futuro. Não, De Volta para o Futuro não tem, né? É o Exterminador do Futuro, ou aquele desenho Futurama que tem os robôs do futuro, os Jetsons que tem os robôs. Não é exatamente aquele tipo de robô, mas é um robô que faz algumas funções muito básicas. E eles transferem, portanto, isso para os humanos, entendendo que os humanos também podem ser explicados em termos de engenharia, em termos de mecânica. A gente viu que o relógio passa a ser a metáfora principal e os robôs também são utilizados para explicar o funcionamento humano. E aí a noção de determinismo, essa noção de causa e efeito, então tudo aquilo que existe é porque existia um passado antes, uma coisa gera outra, ninguém começa a se mexer se não tiver uma energia motor, uma energia que motive a gente a se mexer. Mesmo é que a gente pode explicar as coisas complexas a partir de ideias simples, complexo a partir do simples. Então eu abro o relógio e vou ver todas as engrenagens para ver como que o relógio é feito a partir de pequenas peças. O positivismo é essa crença cada vez maior na importância das ciências e das ciências pautadas pelos fenômenos observáveis. O materialismo é a crença de que tudo que a gente vai explicar no mundo não precisa de uma explicação sobrenatural, basta olhar o mundo material. E o próprio empirismo vai dar a base também da própria psicologia. Então, a ideia de uma ciência que observa comportamentos observáveis, que observa aquilo que é físico, não sobrenatural, e de que a gente vai estudar por meio do empirismo, de criar métodos específicos para investigar os fenômenos psicológicos. Então, basicamente, esse é o tema que dá a base da influência filosófica na psicologia. É muita coisa, mas eu espero que vocês tenham entendido e tenham visto a relação e a importância desses conceitos com a base da própria psicologia, o que vai ficar cada vez mais claro. Na próxima aula a gente vai discutir os fisiologistas, que são os outros pesquisadores que já saem do campo da filosofia e que vão começar a criar métodos e materiais para a gente estudar os fenômenos psicológicos, combinando no Wundt e nos demais. Certo? Mais alguma dúvida? Não? É tão ruim não poder ver vocês. Muito difícil.
Da parte da Sara tá ok. Tá ótimo. Gente, então, uma coisa importante para eu chamar a atenção de vocês, que eu falei na outra turma, e eu tinha. Eu não sei se isso também é uma dúvida aqui. Para outra turma era uma dúvida bastante importante. O que eu passei a linha do tempo para vocês logo no começo, né? Falei para vocês sobre as linhas do tempo. E a outra turma ficou preocupada achando que tinham que decorar datas e tinham que decorar qual é a linha do tempo correta para a prova ou para a prova regimental. E não é isso. Eu usei a linha do tempo para mostrar para vocês que existem diferentes jeitos de se contar a história, tá? E diferentes maneiras de você elencar quais são os fatos que você vai colocar numa linha do tempo. Quais são as datas, quais são as pessoas. Então era só para mostrar que não existe uma única forma de contar a história da psicologia. Não significa que você tenha que decorar aquelas datas ou aquelas linhas do tempo. Tudo bem? Não sei se alguém tinha essa dúvida, mas eu espero ter esclarecido. Então a linha do tempo serve para vocês terem uma noção geral de o que aconteceu até agora, mas também para entender que cada linha do tempo tem. Você tinha essa dúvida? Que bom, Ana Paula. Que bom que eu pude esclarecer agora. Então não fique preocupada, tá? Me avise o pessoal. O Alan diz: quanto a isso, então, professor, o conceito é mais importante que espaço-tempo, né? Conteúdo. Sim, é mais importante, Alan, a gente entender que as coisas foram acontecendo. Então, o que eu quero que vocês saibam? Quero que vocês saibam que, historicamente, a psicologia já tinha uma existência lá na Grécia Antiga, já existiam pensadores pensando sobre a psicologia, sobre coisas que eram relacionadas à psicologia, e com o passar do tempo a gente foi tendo influência desses movimentos, empirismo, racionalismo, mecanicismo, determinismo, positivismo, que foram mudando o zeitgeist, a forma como a psicologia era pensada, e fazendo com que a psicologia pudesse se transformar numa ciência. Houvesse a necessidade de se criar uma ciência chamada psicologia. E aí essa psicologia começa com o Wundt, vai espalhando pelo mundo inteiro, e aí a gente tem as grandes escolas, que são as escolas da psicanálise, do behaviorismo, da Gestalt, do cognitivismo e a psicologia sócio-histórica, além do funcionalismo e do estruturalismo, que são escolas que não existem mais. E a gente tem a expansão da psicologia para todos os países, inclusive aqui no Brasil. E aí a gente vai ver como que essa psicologia chega no Brasil e vocês vão apresentar os trabalhos de vocês sobre os pioneiros. Que bom. Obrigado, Lucas. Bom dia. Alguém tem mais alguma dúvida? Então é isso, gente. Muito obrigado. Se vocês precisarem de alguma coisa, é só me escreverem, tá bom? Eu vou colocar as informações extras lá na nossa pasta e na semana que vem a gente discute os trabalhos.